Bem-vindo, caríssimo prof, a mais uma orientação didática. Orientação essa, claro, né, gente? De educação física, lógico. Maravilhosa disciplina que a gente tem aqui, né? E eu, claro, sou a prof. Iris, professora de educação física, né? Já estamos aí chegando perto do finalzinho aí das aulas, né? Deste modo, já estamos aqui hoje na aula 15.3, né? E essa orientação da aula aí 15, então a gente vai fazer hoje. Então acompanha aí no slide o que a gente vai trabalhar hoje. Então, como vocês bem já sabem, né? A nossa aula, ela acontece aí dentro de um bloco de aulas. Sendo que nessa primeira etapa do bloco, nós temos aí a aula 15.1, que é a aula conceitual, certo? Onde é abordada aí a nossa temática de jogos e lazer na comunidade. Depois, nós fazemos aí uma revisão e a resolução aí dos exercícios, que é na aula 15.2. E no terceiro momento, né, que é o momento aí da abordagem procedimental, na aula 15.3. Para que isso aconteça, né, nessa aula, professor de educação física e presencial, você terá aí um tempo, né, uma duração aí de 35 minutos, tá? Você pode adequar aí essa sua aula, né, esse planejamento, da melhor maneira possível, que você encontrar aí que seja mais viável, mas dispondo aí desses 35 minutos, ok? Para essa orientação de hoje, nós temos o seguinte: apreciar os diversos tipos de jogos com a cultura corporal de movimento, capaz de entreter, de educar, de refletir aí comportamentos e unir grupos e pessoas conforme o seu contexto local e regional. Legal, né? Bacana. Para que isso tudo aconteça, nessa nossa habilidade que deve ser respeitada desde o primeiro momento, a gente trabalha aí com uma sequência didática. Vem aqui comigo que a gente vai reforçar aí essa sequência didática, tá? A sequência didática nós dividimos ela aí em 3 etapas. No primeiro momento aí 5 minutos para ser contextualizada essa aula. No segundo momento aí a vivência, a experimentação aí do estudante dispõe aí de 25 minutinhos, certo? E no final nós temos aí a roda final, onde se tem mais 5 minutos para que esse estudante ele consiga fazer as ligações aí do que foi trabalhado na teoria e na prática, fazendo aí essa reflexão e os questionamentos aí pertinentes da aula, certo? Perfeito. Lembrando que dentro dessa nossa aula, nós trabalhamos aí as 3 abordagens, né? A abordagem conceitual, procedimental e atitudinal, tá? Só fazendo a correção lá do início, né? Na 15.3, esse aluno ele vai mostrar a sua atitude, ele vai mostrar o seu protagonismo nessa aula. Então, nós temos, lembrando de novo, as 3 abordagens: conceitual, procedimental e atitudinal. E aí, para dar um enfoque maior, um tempero maior aí nessa nossa aula, a gente utiliza aí os pilares da educação, né? Esses pilares da educação, o estudante, ele aprende a ser, ele aprende a fazer e ele aprende também a conviver. E aí, por último, nessa etapa final, ele aprende a ser. Quer ver? Dá uma olhadinha aí no nosso slide para você fechar e visualizar tudo isso que a prof acabou de mencionar para você, certo? Nós falamos aí dos 3 momentos existentes na aula, tá? As 3 abordagens e os pilares da educação, perfeito? Para essa nossa orientação de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais, de alguns recursos. Por exemplo, bloco de notas, cartolina, folha de A4 ou um papel grande, caneta, hidrocor, canetinhas, recorte de imagens, régua, tesoura, tá? E claro, um espaço físico aí, um espaço aberto, um cômodo da casa ou da escola, tá? Um espaço aí livre para realizar as atividades. Na organização dessas atividades, é importante que se observe aí os materiais que vão ser utilizados,
e o espaço. Para que isso tudo aconteça, é importante a gente frisar, né, a importância de se assistir às duas primeiras aulas, 15.1 e 15.2, para poder melhor contextualizar aí a aula, né, essa aula 15.3, que aí esse estudante ele vai conseguir ter um maior entendimento da aula e vai conseguir fazer essa ponte do conhecimento entre a teoria e a prática. Temos aí no primeiro momento, que é a roda inicial, os 5 minutinhos, né, que a gente sugere aqui, onde é feita a abordagem conceitual dessa aula. Nesse momento, o estudante ele aprende aí a conhecer, né? Nós estamos falando aí sobre os jogos de lazer na comunidade, então esse é o momento que ele se depara com essa temática, certo? Ainda nesse momento de teoria e de prática, pode ser feito aí um levantamento, né? Pode ser feito um levantamento dos tipos de jogos praticados com a opção de lazer na comunidade. Então, esse estudante ele tem essa capacidade aí de perceber quais são os jogos que tem aí na comunidade dele, no entorno da escola, no entorno da sua casa. Então, esse é um momento interessante para ele fazer esse levantamento. E aí, como sugestões de atividades, nós temos aqui 2 atividades. A primeira delas é um mapa dos espaços de lazer, né? O que a gente vai encontrar aí no entorno de casa, da escola ou até mesmo no trabalho. Com segunda opção de atividade, nós temos aí um boletim informativo dessas atividades de lazer, certo? O que há e o que pode ser feito nessa região local onde o estudante mora, onde ele estuda, onde ele trabalha, o que pode ser construído, produzido para melhorar aí em relação aos espaços de lazer, certo? A gente vai já conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas atividades. Nesse momento agora da hora da prática, nós dispomos aí de um tempo de 25 minutos, certo? Esse é o momento em que o estudante vai trabalhar aí a abordagem procedimental. Ele vai colocar a mão na massa, né? Então, ele já conheceu, agora ele vai conviver e ele vai aprender a fazer, certo? Tranquilo, prof? E aí nós temos, então, a nossa primeira atividade. Como que ela vai acontecer? A primeira atividade, né, é o mapa dos espaços de lazer, em torno aí da casa, da escola ou do trabalho. O que a gente vai querer aí dessa atividade? Com um passo a passo, nós temos aí que esse estudante ele vai realizar uma visita. Essa visita pode acontecer nos principais espaços de lazer que ele encontrou, tá? No entorno desses espaços que a gente já mencionou anteriormente. Com o segundo momento, ele vai fazer uma lista de possíveis espaços de lazer. Então, ele encontrou 3 espaços, ele vai fazer uma listinha desses 3 espaços, tá? Ou ele pode também já fazer uma listinha de poderia ter um espaço X, e ele pode propor esse espaço X nessa lista, tá? Importante aí que nessa dinâmica da listagem ele comece a comentar, né? Quais são as distâncias que são percorridas, né? Entre os estudantes, tá? Entre as atividades. Então, o estudante ele vai dizer aí como que está sendo aí o trajeto aí das suas atividades na escola, né? Como que ele mora aí nos arredores da escola, se tem outros percursos, quais são os trajetos, tá? Então, é importante que ele comente aí quais são as distâncias percorridas da sua casa para a escola, por exemplo. Perfeito? E aí, ainda dentro dessa atividade, ele vai buscar e responder alguns questionamentos para ajudar ele a fomentar mais ainda essa dinâmica do mapa, né? Ele pode responder quais são as opções de lazer no entorno da escola. Tem a opção X, Y e Z. Beleza. Quais são esses espaços disponíveis? O espaço 1, 2 e 3, né? No entorno da escola. Quais deles que estão à disposição dos estudantes, tá? Quais são as condições desses espaços? O aparelho X ou o espaço X
não está tão bem cuidado. Seria legal se fizesse uma pintura, fizesse uma renovação desse espaço, né? Se fizesse assim, uma construção de algo. Então, é o momento em que ele vai começar a responder esses questionamentos. Também tem os estudantes trabalhadores usufruem desses espaços de lazer no entorno da escola ou no entorno do local de trabalho dele. Então, ele já listou e aí vem essa pergunta. Esses estudantes, eles usufruem, eles fazem uso desses espaços? Se sim, se não, por quê? Então, ele vai respondendo esses questionamentos para melhorar mais ainda a construção desse mapa. Ainda dentro do passo 4, ele vai tabular essas informações e ele vai começar a sugerir propostas de espaços de lazer. No passo 5, ele agora, depois dessa tabulação de dados, ele vai de fato colocar a mão na massa e vai construir o seu mapa, tá? E aí ele pode utilizar os diversos materiais que foram propostos na aula, ou ele pode se utilizar de outros, ele pode adaptar sem problema nenhum. Ele pode ainda, né, dentro do passo 6, ele pode se utilizar de um mapa manuscrito, digitado, ele pode usar ilustrações, pode usar desenhos, pode usar imagens, pode usar recortes, né, para essa confecção desse mapa. Então, ele vai personalizar com a cara, com o perfil dele, esse mapa, certo? No passo 7, a gente sempre fala da questão do envolvimento. Então, ele pode envolver os colegas, se ele já está na escola, por exemplo, ele pode envolver os amigos, ele pode envolver também os integrantes da família. Então, todas as atividades que a gente propõe aqui, o estudante ele pode envolver todos. Então, isso seria mais ou menos, né, uma visualização, um esqueminha de como que seria esse mapa. Então, ele tem um mapa, ele mostra quais são os locais de espaços de lazer, estão próximos do quê, da onde, quais são as distâncias. Então, ele construiu aí o seu mapa e ele já consegue aí visualizar, né, esses espaços através deste mapa. Certinho? Tranquilo, né, gente? E aí, quem sabe, começam a surgir algumas propostas bem interessantes relacionadas aí à construção de espaços de lazer, certo? Como segunda atividade, nós temos agora um boletim informativo dessas atividades de lazer, né? Atividades de lazer. O que há e o que pode ser feito nessa região. Então, essa é a hora que ele vai pegar essas informações anteriores da atividade 1 e ele agora vai transformar em um boletim. O que seria esse boletim? Esse boletim pode ser um folheto grande, pode ser a construção, uma organização de todas essas informações pertinentes, certo? Então, como passo 1, esse estudante ele vai realizar a pesquisa, né? Ele pode utilizar, como eu mencionei, da pesquisa que ele fez anteriormente, das principais atividades de lazer, lembrando, em torno de casa, da escola ou até mesmo do trabalho, certo? E aí, ele vai agora elaborar uma lista desses espaços, dessas atividades que ele encontrou, e ele vai dispor de maneira criativa no seu boletim. A hora de colocar a mão na massa, criar lá o seu boletim, criar o seu folhetim, como ele queira chamar, certo? No passo 3, esse estudante ele pode inserir todas essas informações que são impertinentes, como, por exemplo, as distâncias, quais são os melhores trajetos, né? E aí esses melhores trajetos que são importantes para a prática, certo? Ele vai considerar aí o que é importante saber sobre essas atividades que acontecem. Então no espaço X tem lá, por exemplo, uma academia a céu aberto. É interessante que você leve, por exemplo, garrafinhas de água, tá? Para esse espaço, para que você consiga se hidratar, porque nesse espaço não tem bebedouro, né? Então, ele vai fazer um boletim informativo sobre essas atividades de lazer, né? E vai elencar todas as informações pertinentes para quem não conhece o espaço ou para quem quer usufruir da melhor forma possível.
passo 4, esse estudante ele pode estudar as informações, né, que a gente já mencionou na atividade 1, para enriquecer essa construção desse informativo. Ele também, agora no passo 5, ele pode aí se utilizar da forma manuscrita, da forma digitada, pode se utilizar de ilustrações também, de desenhos, de imagens, de recortes, né? Nessa confecção, nessa construção do seu boletim. No passo 6, a gente fala do envolvimento dos colegas e amigos, dos familiares, né? Fica mais gostoso, mais interessante e pede-se para que faça aí o registro dessas atividades. Encaminhe para você e encaminhe para a gente também, para a gente poder saber como que foi essa receptividade com relação à atividade. Então, ele tem aqui um boletim, né? Explicando, né, sobre as atividades de lazer que tem na região. Na minha região tem um espaço lá, um morro muito alto, uma serra, que dá para fazer uma escalada, é bem legal. É interessante você levar equipamentos adequados, capacete, corda, calçado adequado, uma roupa mais confortável. É interessante que você leve água. Não, lá tem um espaço interessante que é gostoso para você fazer aí um acampamento, então leve barraca, monte sua fogueira. Ou não, você quer fazer atividades aquáticas, então você leva lá sua canoa, seu barco. Que tipo de atividades são essas, né? E aí ele pode pontuar dentro desse boletim e transformar isso visível, pode dispor aí para outras pessoas, certo? Vem aqui comigo que eu vou entrar dentro desse slide aqui para que você consiga aí fazer essa junção dessas informações. Então percebam que na primeira atividade ela está muito ligada, a primeira atividade ela está muito ligada à segunda. Por quê? Eu consigo perceber o que existe, eu construo um mapa, né? Esse mapa ele é palpável e eu consigo saber, a certas distâncias eu tenho um espaço X que é legal, por exemplo, para fazer caminhada. Numa distância, sei lá, a uns 300 metros tem um outro espaço que é ideal, é gostoso para fazer uma natação. Num outro espaço eu tenho um local que dá para fazer um piquenique bem gostoso em família. E aí ele vai listando e vai pontuando e vai colocando as distâncias. No segundo, nesse boletim informativo, ele vem com toda essa bagagem do primeiro, só que agora listando, elencando, posicionando, dando dicas do que pode ser levado, dando dicas de como se apropriar desse espaço, né? Então, essa junção dessas duas atividades são bem gostosas, são bem interessantes, certo? E aí, acompanha aí no slide, nós vamos agora para a roda final, acompanha aí no slide. Na roda final, né, é o momento atitudinal aí do estudante, ele já passou por todas as etapas dos pilares da educação. E ele tem aí um tempo de 5 minutos, certo? Para poder estar realizando aí toda essa reflexão sobre a aula, sobre o que foi aprendido, sobre o que foi entendido, sobre quais são sobre as propostas. E aí é um momento aí de reflexão e de interação, né? Então, o que se propõe? Que seja feita uma relação dos jogos e o lazer sem o consumismo de eletrônicos. Perceba que a gente não falou de eletrônicos aqui, né? E sim dos espaços disponíveis. Também é feita uma reflexão a respeito dos tipos de jogos que estão presentes na comunidade. Então, a gente pode inserir os jogos, as atividades de lazer, um momento mais familiar, entre amigos, né? Esse envolvimento maior, esse protagonismo do estudante aqui bem presente, certo? E, é claro, a gente pede para que seja estimulado esse estudante a registrar aí todas essas atividades, certo? Ele pode aí relatar as experiências, o aprendizado que ele teve, né, as ideias dele é levado em consideração, seja em casa, seja com a família, seja com os amigos, seja na escola, tá? E tem diversas formas aí para ele se apropriar de tudo isso, certo? Escrita, áudio, vídeo, fotos, então tem uma proposta bem gostosa, bem interessante.
Nós sempre falamos aqui que essa aula, né, a aula ponto 3, a orientação para a aula prática, ela pode sim ser flexibilizada, tá? Observar aí os cuidados importantes. E o que a gente sempre fala que ela pode ser substituída, pode ser adaptada à realidade, à conformidade desse estudante, tá? O que a gente pede apenas é que se observe a habilidade da aula, tá? Observou aqui a habilidade da aula, seguiu a habilidade da aula, pode adaptar em qualquer momento, tá? A gente menciona também a utilização desses materiais para que seja acessível para esse estudante, para que ele consiga realizar, que ele consiga adaptar a sua realidade, ok? Nós temos aqui as nossas referências, tá, da nossa aula, e a gente chama vocês, né, chama os estudantes para o momento da prática. Vem aqui comigo. Vou entrar aqui com você, pode me colocar no slide. Isso, perfeito. Então, nós chegamos agora no momento da prática e esse é o momento em que você vai envolver esse estudante aí, vai desafiá-lo aí a protagonizar aí ações. A gente propôs aqui nessa aula de hoje 2 atividades bem interessantes, bem bacanas. Mencionando de novo aí, tivemos aí o mapa, né? Esse estudante ele vai pontuar aí o que tem na região. Ah, daqui 5 quilômetros tem um balneário, tem um paredão que dá para escalar, ou tem um espaço que dá para fazer uma caminhada, ou tem um espaço que dá para fazer atividade de ciclismo, ou tem um outro espaço que dá para fazer um circuito de atletismo, dá para fazer aí uma corrida, dá para fazer diversas atividades. Então, essa é a hora em que esse estudante ele vai começar a pensar em possibilidades que envolvam movimento e que envolvam outras pessoas também, para somar aí nessa construção, certo? Então, ele pontuou, ele já sabe o que tem, ele já sabe o que precisa melhorar, ele já conseguiu responder aqueles questionamentos que a gente lançou lá, no meio da explicação do roteiro da aula, né? Então, agora ele já consegue aí perceber que pode modificar algumas ações ou que pode criar outras, pode começar a criar ou pensar em parcerias, de construir alguns espaços, de organizar alguns espaços verdes, por que não? Né? Que é atividade de lazer em espaços verdes, espaços floridos, espaços próximo de água, são bem interessantes também. Às vezes é só a questão de limpeza do local, de manutenção do local, não propriamente de ter que construir uma parede, né, de ter que construir algo, mas se tiver o envolvimento desse estudante, né, vai ter uma melhora aí nessa comunidade, né, nesse espaço da escola, né, ele pode ser inserido também dentro da escola, né. Uma das perguntas que tinha lá é se o espaço da escola, por exemplo, a quadra da escola, se o espaço está disponível para o estudante, ele pode fazer essa pesquisa, ele pode saber se está sempre aberto aí para as famílias, né? Se pode ser feito evento, se pode ser feito ações. Então, assim, é uma proposta bem interessante essa aula. No segundo momento, ele já fez o mapa, ele agora tem aí um boletim. Nesse boletim, ele faz essa listagem, né? Essa organização dessas ideias, né? E aí ele começa a propor sugestões de outras atividades que podem ser inseridas no local onde ele vive. Então, perceba que tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. E eu acredito, professor, que com o seu auxílio, né, com o seu direcionamento, nós teremos aí aulas apaixonantes e bem integradoras, certo? Eu vou ficando por aqui, Prof. Iris, agradecendo aí a participação de todos e chamando, claro, para a prática, tá? Eu vou ficando e vocês até logo. Tchau, tchau.